5 novos territórios só essa semana para a Ucrânia. Teve novos territórios hoje ainda, como em Toretsky, que a Ucrânia concluiu o cerco que tinha ali e estão só limpando a cidade para ver se não tinha nenhum russo remanescente. É uma coisa que me surpreende porque eu achava que essa tática ia demorar ainda mais umas 2 semanas, como eu disse em vídeos anteriores. Mas os ucranianos eles estão com ódio sim depois daquela reunião que teve o Trump e Zelensky, toda aquela discussão, e eles estão indo por tudo ou nada, eles estão atacando de verdade. E o melhor de tudo é que está funcionando. Ali pertinho de Toretsky eles também fizeram uma tática que se chama ofensiva de multieixos convergente. Cara, essa tática ela é difícil pra caramba, não é fácil de se concretizar, e só da Ucrânia ter chegado na fase 1 dessa tática já é algo incrível. Eu vou te explicar mais um pouquinho daqui a pouco sobre ela. E eles estão utilizando ainda uma tática que se chama Revolving Door, lá em Zapadine. E o que é impressionante é que eles continuam usando essa tática e vai funcionando. Isso daí começou a aparecer bastante desde fevereiro de 2025. É algo bem recente, porque essa tática é uma adaptação da tática russa que deu fracasso só para a Rússia, que se chamava Elástico. E elas utilizaram bastante lá no norte da Ucrânia e só fracassou. Mas aí como é que funciona essa tática da Revolving Door, ou porta giratória? Você imagina aí que os ucranianos deixam os russos passarem, eles vão lá e invadem. Mas a facilitação do território é de propósito, porque depois eles vêm e começam a fechar um cerco, porque essas linhas russas que avançaram estão bem longe da força de apoio deles. Então você imagina, por que chama porta giratória? Você imagina que é uma porta giratória de um shopping, por exemplo. O inimigo ele vai e ele entra achando que ele está avançando, mas aí os ucranianos deixam eles entrarem um pouco e fecham o cerco e começam a atacar por trás dessa porta giratória. O Ucrânia já fez essa tática em Kupiansk, lembrando que ela é uma tática nova de fevereiro de 2025 e está se percebendo agora que ela funciona melhor nas estradas. Quando a direção da estrada é um rumo de uma base inimiga, no caso a base inimiga é a Ucrânia, Então a Rússia atacando diretamente para uma base inimiga da Ucrânia. Por que é mais fácil? Porque nas estradas eles conseguem retomar o controle. Então você imagina que é um corredor aí comprido e aí o inimigo ele vem e ele começa a avançar. Os ucranianos eles vão facilitando, mas aí eles começam a fechar dos dois lados ou de trás, com drones aí fazendo emboscada. Uma coisa bem clássica que a Ucrânia está fazendo. Isso daí a gente já viu vários vídeos de russos tentando avançar por estradas e se dando mal, seja com motos ou com carros ou até de a pé. Porque não tem para onde fugir. Nas cidades ou campos abertos é bem diferente, porque tem um espaço melhor para justamente eles se espalhar. Então eles se escondem, eles mudam de direção, eles entram no meio das casas. Nas estradas é como se fosse um funil aqui. Eles vão entrando e eles vão ficando encurralados, vão ficando presos até que eles dão de encontro com a tática. Agora, você presta bem atenção nisso. Os russos eles estão utilizando a brigada do batalhão de Wagner. Você lembra desse batalhão? Que é cheia de prisioneiro contratado. E as táticas deles são as piores possíveis. E é justamente nisso daí que a Ucrânia está trabalhando. Um bem importante dessa história toda. Eu estou aqui do outro lado dessa tela, tem uma pessoa real do outro lado dessa tela. Não é um robô, não é uma inteligência artificial. E eu estou tentando trazer conteúdo de qualidade para você. Sem o microfone, com a mesma roupa do vídeo anterior, sem um ar-condicionado, nesse calor, feriado de carnaval. Uma coisa que eu peço é apenas uma ajuda. Aperta o botão de like aí, por gentileza. Muito obrigado. Uma outra área onde a Revolving Door está aparecendo e vai aparecer nos próximos dias é em Petro. Olha o tamanho que essa estrada tem. É um playground perfeito que os russos estão brincando aí de pega-pega, só que correndo dos drones. Então, os ucranianos também estão bem avançados na linha de suplemento russa, que essa outra estrada aí que eu estou te mostrando também, que os ucranianos estão bombardeando, estão usando drones para defender e cortar a linha de suprimento dos russos, porque eles estão tentando tomar uma estrada aí até em Kupiansk, mas falta muito ainda. Os ucranianos eles estão bem posicionados, os ucranianos estão atacando com drone justamente nas partes que os russos estão dominando. Então é como se os russos estivessem andando numa corda bamba e os ucranianos estão ali empurrando e tentando desequilibrar. E ainda tem mais, que as forças ucranianas empurraram o inimigo aí perto de Uspenivka. Só para você ter um contexto aí, eles primeiro tomaram o Pisychany e depois Kotine. E eu estava esperando justamente sobre isso para falar a tática que eles estavam usando. Eu não quis queimar largada, eu esperei um pouquinho para ver se era justamente essa tática que eles estavam usando. Então, definitivamente agora eles estão utilizando a ofensiva multi-eixo convergente e está na fase 1 ainda.
Para você entender bem simples, os ucranianos eles atacam de vários lados ao mesmo tempo, como você pode ver na imagem. É como se fossem rios diferentes correndo para o mesmo lago. Então o lago que vai ser aí é justamente uma estrada de abastecimento da linha russa. Então você imagina aí o que vai acontecer nas próximas semanas. Vai ser sim bem difícil para a Ucrânia conseguir conquistar tudo isso. Então a gente vai aprofundar um pouquinho nessa tática. Então provavelmente, eu não tenho certeza ainda, mas o objetivo principal deve ser sim essa estrada de abastecimento da Rússia. Então eles vão lá e dividem a força da Ucrânia em grupos menores. Cada um está atacando de um lado diferente, como você pode ver na imagem, mas todos estão indo para esse mesmo lugar, que é essa estrada. Então a Fronte Leste vai fazer o seguinte: infiltrar bem devagarinho, quietinho e quebrar a comunicação ou suplemento russo. Então eles utilizam aí drones kamikaze para atacar os tanques e Javelin para explodir os blindados. É como se fosse uma equipe mais quieta, assim, ninja, que ela entra e não pode fazer tanto alarde, mas tem que fazer resultado. A Frente Oeste vem aí com uma força divisionária que simula um ataque maior com os veículos leves, como o Humvees e a artilharia móvel César. Então eles vão lá, eles atiram, mudam de posição rápido, e isso daí força os russos a dar mais atenção para aquela área e vão mandar mais tropas para lá, achando justamente que esse é o ataque principal, enquanto o verdadeiro golpe está acontecendo do outro lado. É claro que essa fase já aconteceu, que eu já te falei, que eles passaram na fase 1, que é justamente isso daí. Você chama a atenção de um lado e conseguir atacar mais forte do outro. É difícil hoje com tanta tecnologia, radar, todos esses satélites que podem ver a movimentação inimiga, mas os ucranianos foram lá e conseguiram. A Frente Sul, ela vai utilizar os blindados mais pesados aí, como os tanques Leopard 2 que a Ucrânia tem, e o T-64. Então eles começam a avançar com o apoio de obseiros para romper justamente a linha de frente russa. Então a Frente Sul vem avançando com tudo e o objetivo dela é justamente romper e quebrar tudo que tiver na frente. A Frente Norte já vem com uma unidade mais leve. Tem uma infantaria aí com drones Bayraktar TB2 e eles fazem justamente ataque rápido para desorientar os russos e atrair a atenção deles. Eles também levam Stinger para derrubar os helicópteros inimigos e aí é como se fosse um enxame de abelha que vai picando e distrai também. Esses ataques eles são difíceis sim, porque são sincronizados com 4 equipes diferentes no mesmo lugar. Eles podem estar utilizando tablet, Starlink ou rádio comunicador, mas tem que ser tudo ao tempo real. E por isso que eu falo que é bem difícil. Você tem que coordenar 4 equipes e estar preparado caso os russos comecem a atacar também. O resultado foi justamente que os russos ficaram confusos. E aí eles se dividiram, usaram suas forças aí em diferentes locais e não conseguiram segurar o terreno. Eu estava até achando que nesses 2 territórios aí, de Lisivica e Danchi, foi entregue aí de graça para o exército ucraniano. Mas aí você olhando com um jeitinho, dá para você perceber que é o início de uma tática. Eu poderia explicar um pouquinho mais de Toretsky, mas eu acho que você já chega de tática, chega de coisa difícil, então vou finalizando o vídeo por aqui. Eu peço por gentileza, tô suando aqui de verdade, cara, ó. Eu peço por gentileza, dá o like aí, que dá trabalho para pesquisar essas coisas. Muito obrigado. Ainda quase deu pro celular, viu?